E a CODEL promete se reunir com a Brasel para debater a proposta que pretende mudar o horário de funcionamento dos estabelecimentos. Desde a semana passada, um dos assuntos mais debatidos e questionados da cidade é a polêmica envolvendo a mudança do Código de Postura do município proposta pelo IPU, que pretende mudar as regras para o funcionamento de bares e outros estabelecimentos que possam gerar ruídos. Pela proposta, esse tipo de estabelecimento, quando instalado em áreas residenciais, teriam que obrigatoriamente fechar às 6 horas da tarde. Essa medida atingiria em cheio os bares instalados na Paranaguá, que vem sendo alvo de reclamações dos moradores pelos transtornos gerados pelos frequentadores dos comércios da região. Uma reunião entre a Brasel e os proprietários de bares da cidade está acontecendo agora. O Henrico Tomioso, que é presidente da instituição, antecipou para a nossa equipe daqui da Jovem Pan News Londrina que a associação pretende apresentar para a prefeitura uma proposta sobre as possíveis mudanças que foram sugeridas pelo IPU. O presidente da CODEL, Alex Canziani, falou que pretende se reunir com a Brasel nos próximos dias também para repassar os pontos conflitantes e encontrar uma solução que seja viável tanto para os empresários como para a prefeitura. Vamos conferir. Olha, nós vimos vai haver uma reunião para poder discutir essa questão com a própria Brasel e nós nos colocamos à disposição para que a gente possa buscar um entendimento. Acho que esse é o grande momento da gente poder discutir, porque nós estamos discutindo o plano diretor e todos os outros planos, todos os outros projetos que vão ser encaminhados para a Câmara e, sem dúvida, é o momento da gente poder discutir e buscar o melhor caminho para atender aquilo que os empreendedores precisam, mas também a questão da própria cidade como um todo. Olha, nós vamos aguardar o próprio posicionamento da Brasel. Eu acho que nós temos que ter a atividade dos bares e restaurantes, é muito importante para o fomento, inclusive para a questão cultural também, porque pessoas se apresentam nisso e nós temos que ver como é que é possível a gente chegar a esse entendimento para que seja melhor para a cidade e para também viabilizar empreendedores aqui no município. Eu acredito que nós vamos conseguir uma boa solução. Acho que nós vamos trabalhar com isso, vamos chamar o próprio IPU para conversar e nós vamos buscar a melhor solução para a cidade. Mudança do horário de funcionamento dos estabelecimentos em área residencial. O IPU também pretende discutir a distância mínima de bares e escolas. Hoje, o Código de Posturas estabelece uma distância de 200 metros, mas a mudança proposta, caso seja aprovada, vai cair para 100 metros. A Prefeitura, por meio de nota, disse que a proposta foi retirada de contexto e garantiu que ela ainda vai ser exaustivamente discutida com as partes interessadas antes de qualquer conclusão. Uma audiência pública será realizada no dia 27 de maio para que essa discussão seja feita. Tem alguns pontos importantes aqui para a gente elencar. O primeiro deles, quando nós trazemos essa notícia para a TV, para o rádio, a primeira reação da Prefeitura é dizer isso que vocês estão divulgando é o fim dos tempos, é o apocalipse, não tem nada a ver. Só que à medida que o assunto vai sendo debatido, existe sim uma grande preocupação dos bares, da própria Brasel, vendo sim uma ameaça, digamos assim, ao horário de funcionamento desses estabelecimentos. Tem chamado bastante atenção realmente, principalmente quando se fala em estabelecimentos que geram ruído. Porque quando você olha a proposta, fala, não, os bares podem ficar abertos até 22 horas, a não ser que cause ruído. Só, como é que você vai ter um bar que não vai gerar ruído? Mesmo que você não Será que eles vão especificar a partir de tantos decibéis? E quem que vai medir, quem que vai fiscalizar? Volta naquele ponto. Só que quem é dono de bar fica com a pulga atrás da orelha. Ele fala assim, bom, eu vou poder funcionar, tá certo, mas se eu não fizer barulho. Então, quer dizer, dependendo do horário, eu vou ter que chegar no salão do bar e falar, pessoal, vamos falar um pouquinho mais baixo? Porque se gerar ruído, eu tenho que fechar. Olha, a gente só pode respirar, não pode falar, tá? Então, assim... Porque a prefeitura não deixa a gente falar, vamos respirar só. Tanto que, só para fechar, que nesse momento está acontecendo um café da Brasel, convocado pela Brasel, que vai das 8h30 até meio-dia, em um estabelecimento que fica ali na Eurico Humming, né? Um restaurante que fica ali, que é um outro restaurante preocupado, já que ele fica na Gleba Palhano. Teria que fechar também às 6 da tarde. Né? A nota diz que o setor está sendo ameaçado pelas novas alterações do plano diretor de Londrina. Sendo assim, está convocando então os proprietários de bares, restaurantes para esse café, para discutir as novas propostas. Também preocupado com a situação. Então quer dizer assim, alguém nessa história aí não está sendo muito transparente, né? Porque
Tá Porque todo eu mundo acho preocupado. interessante que você está colocando. Bom, primeira elegância da Brasel, né? Chama ainda dá café para eles. Que deve estar querendo matar todo Não, mas a mundo, reunião né? é só com donos de bares. Ah, não tá. é só Achei donos que de o bares e Ipu restaurantes. também ia Não, estar lá. não. Ah, então por isso, elegância. exato. E outra coisa, dá para entender perfeitamente o que você está falando, né? Porque a prefeitura, em princípio, negou tudo. Não vou mudar nada. Quem falou isso? Isso é fake news, bobagem, bababá. Tem nada a ver. Só que está sendo discutido o assunto. Então, onde a fumaça, fogo, né? Eu não acho que isso aí é assim, do nada. E o Ipu também, tem muita gente que eu conheço lá, de muitos anos, gente séria, que trabalha muito sério, né? Sim. Mas o que a gente tem visto são umas conduções inapropriadas, assim. Porque você não pode fazer uma coisa dessa sem você discutir, né? Tudo bem, a gente sabe que vai ter depois audiência pública, blá, 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 blá. Mas assim, eles lançam as coisas e fazem audiência pública igual fizeram com o pessoal da construção civil, né? Soltou lá, vai ser assim. Aí as pessoas vão para a audiência, apresentam tudo, refutam algumas coisas. Aí o presidente do Ipu da entrevista falou, olha, a gente ouviu tudo, mas a gente não vai seguir não, a gente vai fazer o que a gente quer. Porque foi isso que aconteceu. Sim. Aliás, foi uma surpresa nossa quando a gente ouviu a entrevista dele. Falou, mas como assim? Eu vou fazer o que eu quero. Então, para que uma audiência pública se eu não vou ouvir ninguém? Né? Então, a preocupação, eu acredito, dos donos de bares é essa, né? Encontrar um meio termo. O Alex Canziani diz que vai tentar, pelo menos está se dispondo aí a tentar, vamos ver se ele efetivamente faz isso, né? Ele é uma pessoa bastante negociadora, diplomática, sempre foi político, sempre trabalhou na área, talvez ele consiga resolver a questão. Porque o que a gente tem visto até agora é uma movimentação política estranha, né? Não é nem técnica, é política, né? De, não, vamos fazer assim, tá aqui, vamos mudar isso e aquilo, e claro, bota todo mundo em pânico. Então, sentar, é aquilo que você sempre fala, Buganza, vamos sentar primeiro, conversar, discutir, depois lançar uma proposta? Sim. Né? Não, eles fazem primeiro, lançam e depois quebram o pau, óbvio, porque aí não é discussão mais, né? Porque fica todo mundo puto. Enfim. Isso tem acontecido por várias vezes, né? E não é só nessa questão, né? E isso que mais chama a atenção, sabe? Das autoridades. É um comportamento reincidente. De né? quem comanda, quem tem alguns setores que influenciam, né, a cidade de Londrina, que tomam uma primeira medida, olha, nós vamos fazer isso. Aí vai, como assim vocês vão fazer isso? Né? Sem ouvir a outra parte, né? E aí a pessoa tira o pé, né? Fala, não, peraí, não é bem assim. E Isso tem tem acontecido, coisas né? que a gente vê assim, o Ipu tá fazendo isso. Não, mas o prefeito não concordou. Mas como não concordou? Peraí, não entendi. O prefeito não concorda e eles fazem assim mesmo? Estranho. Tem muita coisa estranha nessas histórias, né? Panils CMTU, Ipu, Panils Londrina 10 de 11.